Vou dar uma passada também, rapidamente, você já, talvez já tenha introduzido, bom, mas teremos aí, assim que estamos programando a nossa agenda, né, com uma abertura pelo professor Nivaldi, eu apresento agora já, então, as regras do webinar, e teremos a apresentação da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica, com Alexei Vivan, da CEMIG, o Wanderson, que já está por aqui, já testou, está tudo ok, né? A CETEP também, pelo Cláudio Domingorena. E aí devolvemos para o Brandão, e aí teremos um espaço para fala da Helena Mian e da Isabela Vieira para enriquecer aí o debate que o Brandão vai levar aí até o final. E aqui estão as regras, né? Que ao longo do webinar o público deve manter os microfones e vídeo desligados, é melhor para a nossa transmissão e também para a exposição, e deve utilizar o chat para encaminhar suas perguntas, identificando-se e a sua empresa. Okay? As perguntas podem ser respondidas pelos apresentadores no próprio chat, à medida que elas vão sendo inseridas e vocês percebam, podem fazer as respostas. E, ao final do evento, as questões que não tiverem sido respondidas serão encaminhadas por e-mail, tá? E devidamente endereçadas aos autores. O evento será gravado e disponibilizado junto com as apresentações no site do GESEL. Então, essas são as nossas regras. Quer manter um pouco ela na tela, professor? Podemos voltar? Não, eu estou entrando aqui. Não, mantenha ela na tela, é claro. Essa questão que a Lilian bem colocou das perguntas, todo mundo fica à vontade, faz pergunta no chat, de preferência endereçando a quem é a pergunta, porque essa metodologia de ao longo daqui do webinar, né? A pessoa que o Alexei acabou de falar, alguém teve uma dúvida, em seguida ele pode já responder aqui pontualmente. Obviamente, as perguntas têm que ser mais objetivas, né? Porque o chat é um espaço limitado assim, do ponto de vista de leitura. Né? E com relação à gravação, todo mundo aceitou ser gravado aqui, e amanhã os presentes aqui estarão recebendo um e-mail com o link da gravação e das apresentações. Já é uma metodologia que o Gesel consagrou. Então, já no nosso webinar, esse tema foi escolhido porque o setor elétrico, né, frente à transição energética, todos os seus segmentos estão enfrentando desafios tecnológicos de investimento e desafios regulatórios muito grandes. A transição é um processo mundial e vem em curso, né? A descarbonização, a descentralização são os seus principais vetores, né? E o setor de transmissão tem uma característica aqui no setor elétrico brasileiro que nós conseguimos estruturar um modelo de negócio assim o mais eficiente possível entre todos os outros segmentos, seja geração, seja distribuição e seja comercialização, porque ele parte de um planejamento do ONS, da EPE, identificando e fazendo uma previsão de onde vão ser, aonde vai expandir a capacidade de geração. Esse planejamento é feito com critérios muito qualificados. O Ministério tem um papel fundamental nisso, a EPE, o ONS, né? Com base nisso, são previstos, né, são formulados leilões que estabelecem lotes que são colocados em concorrência. E nesses lotes, você tem para cada lote assim um edital muito qualificado. O edital talvez seja o principal instrumento de política energética do segmento de transmissão, todo um detalhamento. Esse edital é colocado em audiência pública pela ANEEL, entende? Isso antes é validado de alguma maneira pelo próprio TCU. O TCU normalmente é sempre consultado, porque é uma política pública, né? E como política pública, o TCU está sempre presente, porque uma das coisas do TCU é o aprimoramento da política
da política pública, no caso da política energética, para o setor de transmissão. Tem alguém com o microfone aberto, seria importante a gente identificar. Por favor, gente, só lembrando para fechar os Pronto, microfones. já fechou a coisa. Né? Então, de 2000 para cá, esse modelo de negócio foi se reestruturando. Inicialmente, tinha participação de empresas públicas nos leilões, isso foi fundamental. O leilão é feito com uma participação crescente de investidores privados, nacionais e internacionais, até outros setores, o que tem dado uma competitividade muito grande que a gente pode medir pelos deságios. Né? E nesse processo de transição, com a descentralização da regulação, o que você observa é investimentos em linhas de transmissão são cada vez maiores, dada a capilaridade da energia eólica e da energia solar, o que torna esse setor ainda mais importante e estratégico. Né? E agora a gente está no limiar de um novo ciclo do segmento de transmissão, que é a questão da renovação das concessões dos contratos de linhas de transmissão que estão vencendo. Já agora, no próximo leilão de setembro, a gente já vai ter a primeira experiência que vai definir o início de uma metodologia de como esse processo vai ser feito. Foi aberta uma audiência pública, como sempre, essa é uma grande vantagem do setor elétrico. Tem sempre uma audiência pública, recebe contribuições, nós fizemos, outros agentes fizeram contribuições no sentido especificamente desse lote 4, que é a grande novidade, né? Como é que uma concessão que está vencendo, como é que você estabelece uma metodologia para colocar em leilão. Tá? Então, é um tema relevante que certamente será aqui tratado, porque eu acho que é a maior inovação assim nesse ponto do setor de transmissão. Bom, isto posto, feito esse enquadramento geral, e destacando para quem tem interesse, o GESEL, em 2018, publicou um texto de discussão, se não me falha a memória, número 82, né, onde nós analisamos, o professor Sidney Martins, o Roberto Brandão e eu analisamos todos os leilões de todos os lotes de 2000 a 2017, criando uma metodologia, analisando por fonte, por RAP. Isso é realmente um estudo bastante interessante que quem quisesse aprofundar nesse tema de leilão, valeria a pena ler. Isto posto, eu tenho aqui, indicando já como a Lília já presente, primeiro, a gente vai ter uma sessão de exposições de até 15 minutos, aqui do Alexei da ABCE, um membro nato da família aqui do setor elétrico, a CEMIG, e o Cláudio da CETEP. A partir daí, o Roberto Brandão entra como moderador dos debates, tá? Passando a palavra para a Helena, lá do TCU, e em seguida para a Isabela Vieira, do Ministério de Minas e Energia. A todos, o GESEL agradece muito a possibilidade de contar com o conhecimento que vocês têm, né? Na realidade, a gente está aqui reunindo pessoas de um conhecimento muito grande sobre o setor elétrico, notadamente sobre o setor de transmissão, seja investidores, associações e as duas representantes do marco institucional do setor elétrico, o que garante, acima de tudo, né, que esse setor seja com uma regulamentação e com modelos de negócio tão consistente, o que certamente, inclusive, é um exemplo de experiência internacional, como nós temos verificado em vários eventos internacionais que o GESEL tem participado. Nesse ponto, então, eu passo aqui a exposição para o Alex da ABC, por favor. Nivaldi, a menos que ele esteja com um outro nome, eu não estou identificando o Alexei na sala
Já fiz Não? 2 ligações para ele aqui, ele não está atendendo, nunca, não sei o que aconteceu, ele confirmou hoje pela Então a manhã, gente passa aqui, não, vamos passamos por avançar. representante da Isso, CEMIG. Claro, claro, aqui a perfeito. bola não fica parada, por favor. Uhum. Wanderson, Obrigado, professor Nivaldi. Obrigado, Lilian. Boa tarde a todos. Você me quer novo, né? Agradecer a oportunidade aí de tratar, né? Colocar alguns pontos aí para reflexão, justamente de um assunto que é muito importante para o país, né? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Ok? Vocês estão visualizando? Não, entrou. Muito tá ótimo. obrigado. Beleza, bacana. Então, pessoal, aí até atendendo, né, a solicitação do Bezel, a gente vai trazer algumas palavras sobre desafios da transmissão da transição energética. E aí só um ponto, né, igual, conforme o professor Nivaldi falou, né, a transmissão é o elo, né, é o elo de interligação, parece que está dando eco, né, o elo de interligação entre a geração, entre suas várias formas de geração e o cliente, né, o consumidor final, tá? Bom, o que é tratado aí pelo Ministério de Minas e Energia, né, em relação ao Plano Nacional de Transição Energética? Ele visa justamente o desenvolvimento sustentável, um posicionamento estratégico e políticas energéticas. É uma questão mundial. O Brasil ele tem intenção, né, de ser protagonista no que tem sido tratado, né, no ponto de vista de energia, para que ele se torne um elemento propulsor de desenvolvimento sustentável do país, de posicionamento estratégico nacional. Então, lógico, né, a transição energética, conforme os exemplos que nós temos hoje, ele é vital, né, para que a gente tenha geração de renda, crescimento econômico, combate às mudanças climáticas. É esse tripé que está escrito, está descrito aqui na realidade, né, nesse triângulo, né, visando justamente segurança energética, equidade energética e sustentabilidade. E até por definição também, né, do governo, a política energética ela engloba várias outras políticas, seja econômica, social, industrial, ambiental, climática e políticas. Eu não vou falar que ela está no pilar, né, mas ela é um dos pilares realmente, né, que garante, né, um país rico e que realmente, né, atende a todas as necessidades da sociedade. Bom, em relação à questão da renovação das concessões para o segmento de transmissão. Em 28 de dezembro de 2022, também teve uma consulta pública, né, que foi editada aí, né, conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, com participação de toda a sociedade, justamente fazendo a contextualização se seria aplicado licitação ou prorrogação das concessões. E visando justamente, né, tem assim o primeiro case, né, que vai ser o término de um dos contratos de concessão, vai vencer agora em 2025. E aí esse decreto, ele sinaliza as empresas do setor, quanto qualquer outro player que eventualmente queira, né, fazer o investimento, né, fazer parte aí do setor energético brasileiro, quanto à necessidade de preparação para as futuras licitações ou pedidos de prorrogação dos contratos vencidos. E o decreto ele considerou a licitação como regra geral, com a possibilidade de prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica em situações bem específicas. E aí fica aqui um ponto de atenção, né? Nós já temos exemplos aqui no setor elétrico brasileiro, né, de concessões foram prorrogadas, outras foram licitadas, mas não há uma evidência teórica ou prática que permita afirmar que a licitação tem resultados superiores à prorrogação de concessões vincendas, Entrou, em Socorro. termos de Agora entrou. vantajosidade pública. Falei, obrigada. E aí, após, né, a edição desse decreto, né, no curso natural, está previsto aí que a ANEEL vai fazer a regulamentação desse decreto, né, para poder realmente ficar claro para todos os agentes, para toda a sociedade, o que é que precisa realmente ser apresentado, estudado e realmente, né, para os casos a serem licitados ou prorrogados, que tenha a devida, né, o devido estudo para isso. Então, a ANEEL está previsto na agenda regulatória do biênio 24-25. Ela deve abrir, né, uma tomada de subsídio em 24, coletar essas percepções, para aí sim, né, fazer uma análise de impacto regulatório
e abrir uma consulta pública no primeiro semestre de 25, com a decisão estimada aí pela diretoria colegiada da agência no segundo semestre de 25. Tá? O decreto também estabeleceu os critérios para licitação de concessões, novamente, né, a regra geral é que vai haver as licitações, mas nós estamos falando aqui de ativos existentes, né? Então, assim, o professor Nivaldo lembrou bem, né, no segundo certame aqui dos processos licitatórios de transmissão, deve ocorrer esse ano, já tem um contrato de concessão que vai entrar, vai ser licitado agora. Só que esses contratos, eles têm algumas características bem próprias, né? Nós não estamos falando de instalações novas que serão construídas do zero, mas a gente tem todo um histórico dessas concessões que realmente precisam ser avaliados para que a gente não Tarde, vocês tenha escutam? surpresas, né, desagradáveis. Boa tarde, escutando sim. Tá? Bom, e aí ela estabeleceu esse prazo aí de 60 dias para que haja um diagnóstico completo, né, principalmente aí do Ministério, de todos os entes, né, que cuidam do planejamento, para que quando tiver um edital de licitação e vai resultar no leilão, né, já se fique sabendo quais são os investimentos, né, o status atual dessa concessão para o novo, concessionário. Aí a questão também dos critérios para prorrogação, que é uma exceção à regra, sempre que for inviável ou resultar em prejuízo ao interesse público, por isso que eu estou falando que ele é mais complexo, né, a transmissora faz o requerimento, se ela entender necessário para realmente se manter, né, na condução daquele contrato de concessão, e a ANEEL ela deverá promover um estudo através de uma consulta pública para fundamentar a inviabilidade ou prejuízo do interesse público. Tem o prazo aí de antecedência, nesse caso aqui, que está estabelecido pela decretação de 21 meses, e aí o Ministério, com base nessa vai ter sempre, né, cabe ao Ministério a decisão final pela prorrogação ou não, com divulgação também num prazo razoável para que todo o processo, né, todo o certame que vai ensejar do aditivo contratual, ele assim o faça. E aí eu já adiantei um pouco, né, sobre esses novos paradigmas, notadamente a alteração do concessionário, né? Então, já foi até pano de fundo, né? Então, nós temos um número considerável de concessões de transmissão que irão vencer nos próximos anos. E aí, alguns pontos que precisam de ser atentados, né? Diz principalmente, né, sobre as regras claras. Você é detentor de um contrato de concessão, então você precisa de manter a continuidade e implantação dos investimentos necessários anteriores à transferência dos ativos. Eu já adiantei, né, a complexidade distinta em relação à licitação dessas instalações, ela é bem mais complexa do que leiloar novas instalações. Esses novos players, né, eles têm que ter o conhecimento do estado lá de uma determinada concessão para continuar operando isso da maneira desejável, né, a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, para quê? Para que todos nós, a sociedade, tenhamos um serviço público de transmissão seguro e adequado, e notadamente alinhado com o que está sendo discutido, é um pilar, né, visando a segurança energética. E aí, pessoal, como o setor elétrico ele é todo interligado, está estabelecido aí no decreto que estabeleceu isso, ele estabelece o seguinte: a licitação poderá incluir melhorias, reforços e novas instalações previstas pelo planejamento setorial para garantir a atualidade do serviço. Concessões que normalmente há anos, eles têm que ter essa prerrogativa. É um dos pilares que, inclusive, constam nos contratos de concessão. Só que, principalmente em função desses recursos energéticos distribuídos, as várias fontes de energia que nós temos, né, à disposição, a sociedade tem à disposição, o segmento de transmissão ele precisará conviver com a crescente quantidade de geração renovável que se conecta ou se conectará ao sistema. Então, trago aqui um estudo, um diagnóstico da rede básica de fronteira que foi elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ele é um estudo de julho do ano passado, onde, né, é um documento público, mas o ponto de atenção que traz para essas regiões aqui no estado de Minas Gerais é que mesmo que os problemas dessas fronteiras, que é a interligação com o Sistema Interligado Nacional, eles sejam solucionados por meio de obras de ampliação e reforço, sistemas especiais de proteção, medidas operativas, os problemas citados para a rede básica, e serão melhor detalhados nesse estudo, né, no âmbito do planejamento setorial, persistem e não possuem solução estrutural prevista.
Tá? Então, estou trazendo aqui um ponto, né, que está na fronteira com a rede básica, visa permitir o devido escoamento de uma área onde tem farta geração solar para poder atender, né, interligar todo o sistema através das redes, né, subestações de transmissão. Um outro ponto também que deve ser considerado sempre, que a gente já está vivenciando isso de uma forma bem clara, que tem fotos de torres, infelizmente, né, sofreram ação, né, de intempéries do vento, e bem que uma subestação, isso aqui é um caso concreto que está debaixo d'água, literalmente, né, as instalações de transmissão, sejam subestações ou linhas de transmissão, elas precisarão conviver com aumento da intensidade e frequência de eventos climáticos extremos. E está associado também com tudo o que eu falei inicialmente lá em função mesmo da transição energética. Isso vai ensejar aprimoramentos regulatórios, aprimoramentos técnicos. Nós temos regras muito robustas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas que consideram estudos, né, fatores históricos que realmente, né, deverão ser aprimorados em função do que nós estamos vivenciando atualmente. E aí também a integração entre entidades visando compartilhamento de informações climáticas para nortear tudo o que se é esperado e a oportunidade para que a gente faça a devida atualização dessas instalações, objeto dos contratos de concessão que vencerão. Então, o segmento de transmissão, dentro de todo esse contexto, né, a pergunta que fica é: o segmento de transmissão está preparado para a transição energética? Então, nós temos crescimento considerável, muito grande de fontes intermitentes da matriz energética. Existe o envelhecimento do sistema de transmissão, por isso que é desejado que tenha assim, reforços e melhorias e todo aquele prazo que foi colocado no decreto para que os estudos eles sejam feitos e realizados para que realmente os novos detentores, ou os atuais, né, não significa que seja licitado que a gente tenha a melhor atratividade para a sociedade. Mudanças climáticas, resiliência das redes e subestações. Estamos com a figura do armazenamento de energia, já temos case também de sucesso no sistema de transmissão. Precisamos sempre de ficar atentos a modelos adequados para o planejamento da expansão, igual já foi falado também sobre digitalização em termos de sistemas energéticos que são descentralizados, visando o aumento da capacidade de transporte do sistema a partir de intervenções em linhas de transmissão existentes, mas aqui é válido também para subestações. Então, justamente nesse período onde nós vamos vivenciar um boom, né, de vencimento de contrato de concessão, 128, que é aproximadamente um terço das concessões atuais, né? Então isso vai transformar totalmente o setor elétrico brasileiro, notadamente as concessões de concessão. E aí, para concluir, né, algumas reflexões para nortear esse diálogo que vai permear, né, toda a sociedade. É necessário que seja avaliado na renovação das concessões a oportunidade de se considerar, dentre outros, a resiliência para fazer frente às mudanças climáticas. A gente entende que não é simplesmente fazer um leilão de transmissão da forma como está, então tem que ter tudo isso para poder abarcar as oportunidades, né? Leilão ou prorrogação, do que nós vivenciamos, né? Expertise dos agentes que já operam essas instalações. Aproveitar também a expertise, né, de todos os órgãos de planejamento setorial, das entidades de estudos setoriais e dos agentes para avaliar e propor novas tecnologias para o segmento de transmissão, para a gente poder realmente fazer o salto tecnológico desejado. É importante, né, concatenar todas as concessões vicendas com os desafios requeridos. Bom, esse é o que eu gostaria de trazer para poder contribuir mesmo com esse evento de suma importância promovido aí pelo GESEL. Obrigado. Bom, poxa, olha, muito obrigado, Wanderson. Você, como objetivo mineira, assim, fez um enquadramento geral muito qualificado, né, mostrando desde a importância que esse setor tem, os desafios que estão sendo colocados aí, notadamente a questão que a transição elétrica impõe, a transição energética impõe, que a emergência climática também está impondo, né? E a questão dos contratos vicentes, que, pela quantidade, como você muito bem colocou aí, é um grande desafio. Ou seja, é um setor que vai continuar exigindo muito investimento, investimento privado, acima de tudo,
e a atratividade para esses investimentos será dado graças a um modelo bastante consistente, de certa maneira, seguindo já essa trajetória que o setor tem, e com esse marco regulatório tão qualificado, que eu acho que no setor de transmissão é onde ele é mais eficiente, desde a EPE, o Ministério, o EPE, o ONS, a ANEEL, TCU, BNDES, né, que conseguem, então, garantir o desenvolvimento desse segmento. Eu só destaco que nós já rompemos a barreira dos 100 participantes, já estamos com 128 aqui, e fazendo um destaque aqui também especial o Roberto Gomes, lá do ONS, que é um professor mestre aí no assunto, queria agradecer muito a participação dele aqui. O próximo palestrante é o Alex, entrar na sala, e eu passo, então, em seguida a palavra para ele, indicando em média 15 minutos, e será seguida aqui do diretor Cláudio da CETEP, e com isso a gente encerraria a parte das exposições. A partir de agora, qualquer pergunta aqui ao representante da CEMIG pode ser feita pelo chat. Eu pediria para o Wanderson ficar atento ao chat e, acima de tudo, perguntas bem objetivas para a resposta que é dada. Por favor, Alexei, eu queria agradecer muito a sua presença e já desculpar o seu atraso, que isso aqui não tem o menor problema, porque nós estamos virtuais e a bola não ficou parada aqui. Por favor, Alexei, muito obrigado aí pela sua presença. Olá, boa tarde. Vocês escutam bem? Muito bem, Alexei, muito bem. Escutamos e o vemos também muito bem. Que bom. Eu peço desculpas pelo atraso, que na minha agenda estava 15 horas aqui. Eu tinha me programado para entrar 15 minutos antes e atrasei os 15 minutos antes, mas vamos em frente. Queria primeiramente agradecer pelo convite do GESEL, da pessoa do professor Nivaldi, para poder estar aqui. Eu acho que esse evento, como foi falado pelo que me antecedeu aí, que eu ouvi o finalzinho da apresentação dele, é de suma importância. Eu acho que nós estamos num momento crucial para discutir os temas relativos à transmissão de energia elétrica. E eu trouxe uma breve apresentação aqui, eu vou tentar compartilhar, por favor, me digam se está na tela. Vejam, por favor, se apareceu aí. Apareceu, eu pediria para você colocar em modo apresentação, tá? Isso. Tá em modo apresentação? Está em modo, mas o próximo já está aparecendo, então isso dificulta um pouco a nossa, Como é que eu a faço nossa para tirar? visualização. Se você conseguir eliminar essa ferramentazinha de que colocar o próximo aí. Eu não sei como faço para tirar esse próximo, deixa eu ver aqui. Mas não tem problema, é melhor seguir assim do que ficar assado. Então vamos em frente. Então tá, senhores. Alexei, você Pois escuta? não. Escuto. Vai em exibir configurações lá em cima. Perfeito. Agora duplicar a apresentação de slides. Duplicar a apresentação de slides. É isso? É isso. Vai aparecer aí em breve. Pronto. Muito obrigado aí pelo apoio técnico aí. Muito obrigado. Isso aqui é muito eficiente, né, cara? Muito legal. Obrigado, hein? Vamos lá. Eu rapidamente, só para aqueles que não conhecem, a BCE ela é a mais antiga associação do setor elétrico, eu sou diretor-presidente, ela tem 88 anos de existência e ela tem a característica de ser a única que congrega os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Nós temos 11 comitês, não vou entrar no detalhe de cada um deles aqui, mas depois cada um que se interessar pode entrar no site. E a gente tem trabalhado muito com, além da interlocução perante o governo, legislativo, executivo, né? A gente tem aí com vários seminários, eventos e cursos do setor. Mas sem perder mais tempo, entrando diretamente aqui na questão da transição energética, eu só queria levantar aqui e fazer uma ressalva de que a transição energética brasileira ela já está feita em relação ao mundo, né? Então eu trouxe aqui uma apresentação muito breve da EPE que mostra a nossa matriz elétrica em 2022 e a matriz energética.
mostrando que lá 83% da elétrica já era renovável e 47,4% da energética já era renovável. Então, a gente tem que entender a transição energética como algo, claro, reduzir a pegada de carbono, aprimorar, avançar cada vez mais, mas temos que ter uma certa parcimônia aí quando a gente avalia em relação ao mundo, né? Porque a gente já está muito mais à frente. Mas, dito isso, eu queria acrescentar aqui, entrar no tema da transmissão, que tem papel relevante na transição energética, né? E dizer que os investimentos em transmissão eles ocorrem em novas linhas, né, com licitação de linhas novas, ou investimento no reforço e melhoria das linhas existentes, né? E a contribuição é óbvia de conhecimento da transmissão, mas na redução dos gargalos de conexão ao SIM que a gente tem, redução na fila de projetos para conexão, né? Até tivemos aí recentemente o Dia do Perdão da ANEEL, que foi para tentar tirar projetos da fila, porque nós temos uma limitação na conexão de transmissão, dada a quantidade de projetos de geração. A transmissão ela tem o aumento, o investimento na transmissão, traz uma maior injeção de energia limpa no sistema, você evita também a injeção, a entrada de fontes poluentes quando elas se fazem necessária próxima à carga, né, próxima ao consumo de energia para estabilizar a rede, estabilizar o sistema. E ela também contribui para a maior resiliência e confiabilidade do sistema interligado nacional, né? E os investimentos em transmissão, atualmente, como eu falei, você tem aí, hoje tem se discutido, nós tivemos vários leilões aí de linhas novas, né, de leilões de novas linhas de transmissão, com regras existentes, claras, em que o investidor, o vencedor da licitação, ele investe, ele constrói a linha e quando ela entra em operação, ele passa a ter a sua remuneração, a sua RAP, a sua receita, né? Diferentemente, nós estamos ainda com regras, eu diria, precárias para as linhas existentes, né? Nós estamos aí em discussão, eu vou adentrar um pouco mais nisso, mas a ANEEL resolveu que para as linhas de transmissão existentes, a regra deveria ser a licitação, a prorrogação deveria ser a exceção, mas do jeito que aí está posto, com regras aí copiando as regras de licitação de novas linhas, para as linhas existentes, eu teria um pouco mais de cuidado e parcimônia. Até porque do jeito que está aí, se você for licitar as redes existentes, né, a concessão das redes existentes, o investidor ele passa a ter receita assim que ele vence e com uma obrigação a longo prazo de investir. Então, receber recursos antes de estar investindo é algo que preocupa e é um dos primeiros pontos que eu destaco aí para a gente ter atenção. Agora, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, até pela minha formação de advogado aí que atua no setor há mais de 25 anos, é que, diferentemente do que se tem colocado, né, licitar ou prorrogar as linhas existentes, né, são igualmente constitucionais e legais, né? Você tem o artigo 175 da Constituição Federal que fala da licitação, mas no próprio artigo, no parágrafo único, inciso 1, fala da prorrogação. E da mesma forma, a Lei 8.987, a Lei 9.074 de 95 e outros regramentos do setor tratam da prorrogação. Então, eu diria que, apesar do jargão aí que a gente escuta, né? Licitar é a regra, prorrogar é a exceção, eu não acho isso. Eu acho que licitar e prorrogar são igualmente válidos e relevantes. Tá? A decisão em relação a se licitar ou a se prorrogar é que deve ser feita de uma forma mais criteriosa e não como a gente tem visto. Ela deve respeitar aí alguns princípios básicos de direito administrativo, e eu coloquei aqui os principais, tá? Transparência, finalidade, eficiência, segurança jurídica, interesse público e, especialmente, eu queria chamar a atenção para a motivação, né? Todo ato administrativo, ato do poder público, ele deve ser motivado, né? A decisão de você, do poder público, no caso da ANEEL, aí, por licitar ou prorrogar, é uma decisão que a gente chama de discricionária, ou seja, a ANEEL pode optar independentemente, ela não tem a obrigação de optar por uma ou por outra,
mas deve obedecer aí critérios de conveniência e oportunidade. Eu faço uma ressalva, aqui não é nem da ANEEL, aqui é do Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente. Tá? Muitas vezes delega o poder para a ANEEL, mas a decisão é do Ministério de Minas e Energia. Mas, de qualquer forma, é uma decisão administrativa que está sujeito aí à discricionariedade, ou seja, a critérios de conveniência e oportunidade. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa nossa apresentação é que mesmo esses critérios de conveniência e oportunidade têm que ser motivados. Então, o que nós vimos aí até agora é que a decisão pela licitação das linhas existentes, ela foi tomada com argumentos muito superficiais, eu diria, incompletos. Né? A gente não vê um fundamento técnico aprofundado, a gente não tem dados objetivos, a gente não tem uma avaliação de impactos mais profundo para demonstrar que é preferível a licitação do que a prorrogação, a renovação, no caso da transmissão. De novo, o que se vê nas colocações, nos textos que foram publicados aí é que a licitação é a regra, deve ser buscada, e só em caso em que não pode ser licitado, então a gente iria para a exceção, que é a prorrogação. Na nossa visão, não é isso. Eu acho que licitar ou prorrogar estão no mesmo pé de igualdade. O que deve se decidir por um e por outro é justamente a motivação, a análise aprofundada dos elementos, dos dados técnicos, dos objetivos, para demonstrar que licitar é melhor que prorrogar ou que prorrogar é melhor do que licitar, tendo sempre como norte o interesse público. E eu gostaria de chamar a atenção aqui também para a Lei 14.133 de 2021, que revogou a lei de licitações anterior, a 8666, e repetiu muito do que lá estava, trouxe os mesmos princípios de direito administrativo, mas traz ali um detalhe importante em seu artigo 11, incisos 1 e 3, que eu resumi aqui, que é o seguinte: ela passa a valorizar não só o melhor preço, né, mas ela traz o conceito de que a proposta vencedora ela tem que ser a melhor proposta de um ponto de vista amplo. Né? Ela deve evitar o sobrepreço, mas também os preços inexequíveis. Né? E isso chama muita atenção por conta do histórico que a gente tem no setor elétrico em relação a licitações aí, que muitas vezes parece ao primeiro momento ter sido exitosa, né, com um preço baixo, e que depois se mostra inexequível. E aí obriga uma série de despesas, uma série de retrabalhos do poder público de refazer aquela licitação, ou ter que cancelar, ou ter que chamar um segundo vencedor, um segundo colocado. Mas o fato é, a preocupação que a gente tem que ter com uma análise mais ampla da proposta, não só olhando o preço. Nem sempre o melhor preço é o mais vantajoso para o interesse público. Então, tomando como mote aqui até a Lei 14.133, eu volto a enfatizar a necessidade da motivação da decisão que opta pela licitação ou pela prorrogação. E essa motivação ela não pode se dar com base só apenas em teoria, né? Naquilo que, em regra, a licitação é melhor. Não, eu acho que no caso do setor elétrico, como outros setores nevrálgicos aí, o que se tem que ter são motivação com base em dados técnicos, a motivação objetiva, profunda. Porque toda vez que a gente lida com isso e trata disso com o poder concedente, seja na ANEEL, no Ministério, tem essa discussão, mas é uma decisão discricionária do poder concedente. É verdade, mas discricionária, mas nunca sem motivar. A decisão administrativa sem motivação ela é nula. Né? Então, aqui, a motivação é que está faltando, é uma motivação deficiente. Né? Houve a decisão, por exemplo, de que não, na distribuição de energia é melhor prorrogar. Na geração é melhor licitar. E na transmissão, recentemente também, decorrente da consulta pública lá, o que se decidiu, não, vamos licitar e excepcionalmente prorrogar. Mas nós não vimos lá suficiente motivação para a opção feita. Então, o que parece é que falta a demonstração de que licitar realmente é melhor para o interesse público.
né? E uma vez decidido pela licitação, com base em uma motivação suficiente e adequada, nós temos um outro passo, que é ter um edital transparente, um edital completo e íntegro, no sentido de que se conheça a integralidade do objeto da licitação, e não o que está aí, né, para especificamente a licitação de linhas existentes, né, as linhas velhas aí. Né? Esse detalhamento, essa clareza em relação às obrigações, aos investimentos que deve estar no edital, é essencial para que se haja uma isonomia no processo licitatório, no processo concorrencial, para que todos aqueles que estejam participando estejam na mesma linha de informação, com condições adequadas de darem os seus lanços. Né? Isso evita, o que a gente já viu também, aquele risco de um lanço vitorioso e que depois é comemorado porque se teve um deságio muito grande, acaba conduzindo aí a uma RAP, né, uma receita que não vai ser suficiente para atender o objeto da concessão ao que está sendo licitado. Então, decidido pela licitação, a gente tem um próximo passo, que é ter um edital corretamente feito, completo, íntegro e transparente, né? E eu sei que a nossa fala é curta aqui, nós temos 15 minutos. Eu queria, dentro da conclusão aqui, reiterar, então, a nossa preocupação com a falta de fundamentos técnicos e sólidos, né, dentro do conceito da motivação do ato administrativo, para se concluir que a licitação das linhas de transmissão existentes é o melhor caminho. Nós temos visto aí no curso histórico aí do Poder Concedente, da ANEEL, as decisões erráticas, né, decisões volúveis que acabam mudando a cada ciclo, né? Então, já teve decisões lá atrás sobre licitação, depois renovação, e agora a gente volta com essa discussão, mas sem, de novo, uma motivação, sem critérios objetivos adequados, padronizados, né, com uma fundamentação técnica que dê para o próximo ciclo uma referibilidade, uma perenidade em relação às decisões. Porque essa mudança constante em relação à orientação que o poder concedente toma, ele fere a segurança jurídica, né? Porque o investidor nunca sabe qual vai ser a posição do poder concedente. A gente viu isso em relação a outras questões, por exemplo, nas revisões tarifárias das concessionárias de transmissão, de distribuição, e você vê isso agora também em relação à discussão em licitar e em renovar. Lembrando que foi decidido lá atrás a medida provisória 579. Então, veja, a decisão atual em relação a licitar as linhas existentes, na nossa visão, ela é temerária. Não existem regras claras, ela merece uma revisão. Tá? E aqui, de novo, eu quero só deixar claro que não defendemos prorrogar, não defendemos que prorrogar é melhor. A nossa posição aqui é de que haja uma discussão aprofundada, com base em elementos técnicos, com base em dados objetivos, com base em análise de impacto regulatório, e que se coloque claramente prós e contras licitar, prós e contras prorrogar, e que a decisão esteja devidamente motivada, para que a gente consiga, para que todos nós consigamos observar que aquela motivação está em linha com o interesse público, está em linha com a transparência, com a eficiência da decisão administrativa, que é um princípio muito importante, e com a segurança jurídica. Eram essas nossas breves colocações, eu fico à disposição dos senhores. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado. A tua apresentação, ela leva a análise para o campo jurídico, né, que é fundamental, porque é aí que moram os detalhes, né, como você muito bem colocou. E eu achei muito importante essa tua afirmação de que licitar ou prorrogar são mecanismos que estão dentro do arcabouço legal. Destaca aí os critérios que devem nortear essa tomada de decisão, e eu gostaria de destacar entre esses princípios básicos
talvez o mais importante, que seja do interesse público, né, como nós estávamos discutindo com relação à renovação de concessão de distribuidora, a gente percebeu que esse talvez seja talvez a grande motivação, como você colocou, talvez a motivação é essa. O que é melhor para o interesse público frente a esses desafios que o representante aqui, que o Wanderson da CEMIG colocou, né? Nós temos um desafio de muitos novos investimentos e, ao mesmo tempo, um desafio da renovação dessas linhas velhas e frente a desafios tecnológicos e de resiliência de rede muito grande em função da transição energética. Mas eu queria te agradecer a tua objetividade como um bom advogado e como uma pessoa, como você muito bem colocou, que está no setor há tanto tempo e à frente de uma associação. Eu acho que você não está há 80 anos na associação, eu espero que não, né? Você está bem menos, não, Alex? Está ótimo. Muito obrigado a você. Obviamente, fica aqui à disposição quem quiser fazer perguntas ao Alexis, e eu aproveitei e coloquei um artigo do Roberto Brandão e meu que nós publicamos no Valor Econômico justamente sobre esse tema que até nos motivou aqui a fazer aqui esse webinar. Eu passo agora a palavra aqui ao Dr. Cláudio, que é diretor da CETEP, para fazer a sua apresentação. A CETEP é um dos grandes investidores especializados, específicos em relação à transmissão, né? Que conta com uma experiência muito grande. Passo a palavra a ele, destacando a todos que as apresentações e a gravação de todas as apresentações estará disponível amanhã para todos, através de um e-mail que vai ser enviado. Por favor, doutor Cláudio, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, professor Nivaldo. Primeiro, gostaria de agradecer então, o GESEL por o convite para participar deste espaço de discussão. Sempre um espaço importante para discutir como aprimorar o nosso querido setor elétrico. Aproveito também aqui para cumprimentar colegas de painel, né, pessoas com muitos anos de experiência no setor. Sempre uma honra discutir com vocês. Isabela, Helena, Alexei, Wanderson. Sem dúvida será uma discussão muito rica, já está sendo, e fica o desafio para mim agora apresentar e complementar as grandes apresentações do Alexei e do Wanderson. Vou compartilhar 3 slides, tentando ter uma fala de complementação. Vamos aqui. Compartilho. Modo apresentação. Já está aparecendo, sim? Sim, falta colocar Basta no modo... agora colocar em modo apresentação total. Aí vamos. Aparece. Agora sim. Bueno, entrando aqui ao tema proposto, desafios da transmissão para o setor de transmissão, como já foi bem colocado aqui, a transmissão desempenha um papel principal, né, no processo de transição energética. Daí que costumamos falar, não existe transição sem transmissão. Né? O sistema de transmissão é o que vai permitir essa integração dessas novas fontes que vêm surgindo em regiões onde não se tinha um sistema de transmissão robusto, e daí que vemos essa forte expansão da transmissão nos últimos anos. Aqui alguns números que peguei no site da própria ANEEL, né? Olhando para trás, os últimos 10 anos tivemos leilões por 275 bilhões de reais, 71 mil quilômetros de linha de transmissão, 153 mil MVA de expansão. Olhando para o modelo de como este sistema de transmissão vem se expandindo, vemos que estas centenas de bilhões investidas, né, através de leilões, comprovam que temos um modelo muito robusto, um modelo bem sucedido de leilões de transmissão focados em ativos novos, né? Estes leilões conseguem atrair investimento nacional, investimento estrangeiro, né? Outro tema que aqui gostaria de destacar, que está em pauta de discussão, né, é quem paga esta expansão do sistema de transmissão. Hoje, esse é um tema bastante discutido. A gente vê discussões de subsídios sobre garantias de novos agentes que estão demandando esta expansão, como os ligavantes que vão entrar e que
esse sistema de expansão vai poder ser, esse sistema de transmissão realmente vai poder ser expandido, e também discussões de sinal locacionais. Estes temas, sem dúvida, han colocado uma espécie de cabo de guerra, né, de alguns interesses de alguns grupos e de outros grupos, e aí vem o desafio do regulador de trazer o equilíbrio, o desenvolvimento do setor e, especialmente, modicidade tarifária. E modicidade, obviamente, também é um tema que está muito presente nas discussões do momento, uma vez que as tarifas, a gente sabe que vem pressionando a sociedade e o regulador tem esse desafio de ver como expandir, como trazer segurança, mas trazendo valores que possam ser pagos pelo consumo. Nesse desafio, o regulador hoje tem dois modelos muito bem definidos para a transmissão. O ativo novo, né? O ativo novo é uma competição real num leilão que a gente está acostumado a ter. Isso vem atraindo investimento e vem fazendo um sucesso dos leilões. É um modelo bem pensado, é um modelo de happy plana, onde o competidor entra, define uma receita de 30 anos, ele vira quase uma renda fixa, como o pessoal costuma chamar o investimento em transmissão, e traz toda essa segurança que permite a expansão. E, obviamente, você tem um ativo novo e você tem um contrato de concessão que condiz, né, a idade de vida útil do ativo com o tempo de concessão, 30 anos. Então, você vai garantir que constrói algo novo e ele vai atender durante 30 anos o serviço. E temos também a situação do ativo renovado. Né? Em 2013, a medida provisória 579 foi convertida em lei, renovou 9 contratos de concessões. Aqui eu destaco que, nessa época, em 2013, a renovação envolvia 70% dos ativos de transmissão do sistema. E para essa renovação, a regulação também se adaptou e criou um modelo que tem competição. Muitas vezes a gente fala, não, mas o renovado não tem competição. Não é verdade. A regulação traz uma competição, uma análise sintética, que obriga ao concessionário concorrer e passar por uma revisão de todas as regras cada 5 anos. É um modelo regulatório de captura de eficiência, é um modelo utilizado em muitas partes do mundo, é um modelo de sucesso. Tem um desafio que é construir uma regulação robusta, né? Construir uma regulação que permita essa competição. Então, você remunera os ativos através de um banco de preço referenciado, você tem custos de operação e manutenção através de um benchmarking setorial. Então, é um modelo competitivo, sim. Aqui, passando o próximo, deixa eu ver se muda. Está mudando. Aí mudou 2. Aqui. O próximo slide, eu trago o tema a demanda por uma nova estratégia regulatória. A gente tem um risco que ele avança de forma silenciosa, dando poucos sinais, que é o envelhecimento dos ativos. Né? Ativos chegam no final de vida útil, aparecem palavras como obsolescência técnica, física, funcional, que determinam o esgotamento da vida útil e a necessidade de renovação desses ativos. Empresas, temos 3 situações, né, aqui. Empresas renovadas em 2013 foram renovadas e, à época, a gente estava com um ativo totalmente depreciado, aproximadamente 30% da rede já era um ativo totalmente depreciado. Passaram 10 anos desse momento, hoje o sistema das empresas renovadas opera, em média, com 60% do ativo totalmente depreciado. Isso já mostra que nos próximos anos a gente vai passar de forma massiva uma renovação desses ativos. Até 2030, isso também já foi colocado, 9 contratos de concessão chegam no seu final, envolvendo receitas por 1,6 bi, e até 2035 teremos mais 35 contratos envolvendo receitas por 3 bilhões de reais. Então, isso nos leva a estudar se estas condições diferentes dos ativos não exigiriam soluções diferentes. Ou seja, uma coisa é leilão de ativos novos e outra coisa tem que ser o leilão de ativos velhos. A gente vê, e talvez
aqui promovido por grande sucesso dos leilões de ativos novos, o tratamento regulatório que se tenta dar para ativos velhos é o mesmo que para ativos novos. Então, a gente viu já no ano passado, e agora estamos vendo para os leilões de 2024, algumas situações onde se dá o mesmo tratamento. Então, tivemos alguma situação de reduções unilateral de contratos vigentes para colocar em licitação a renovação de um ativo que tem vigência de contrato. Aqui é outra discussão, trazendo um pouco de insegurança, pouco não, bastante insegurança jurídica para os contratos vigentes. E agora esta nova situação de decidir por relicitar contratos vincendos na mesma regra que o ativo novo. Aqui, fazendo cor um pouco o que já foi colocado pelo Alexei, identificamos uma falta de estudos que demonstram qual é a vantajosidade de colocar em leilão estes ativos depreciados. Vimos um decreto 11.314 saindo na última semana do governo anterior, sem apresentação de uma análise de impacto regulatório que consiga demonstrar, de motivar a decisão de colocar em leilão. Mas, avançando na decisão de colocar no leilão, aí passa para a parte de regulamentação do regulador, da ANEEL. E aqui também, como o Chava Anderson colocou muito bem, trouxe essa linha de tempo, tem uma previsão de tratar a regulamentação do decreto 11.314, tá, para o segundo semestre, início de 2025. Então, aqui se está avançando em uma decisão de relicitação de um ativo, de um contrato vencendo, sem ter discutido, sem ter passado por todo o processo que estamos muito acostumados com a ANEEL, de discussão com a sociedade, de abrir uma consulta pública, de permitir à sociedade contribuir de qual seria o melhor modelo. Então, hoje avançamos em um modelo de ativo, de leilão de ativo novo para ativo velho, para ativo depreciado. Então, aqui eu tentei fazer um quadrinho com principais pontos que eu vejo que deveriam ser melhor analisados. Qual é o impacto gerado pela escolha de um modelo? Então, quando eu vou licitar, pôr em leilão uma nova instalação, eu tenho um momento que vai ter que ser construída uma infraestrutura nova, que, como também o professor Nivaldi colocou, muito bem definida tecnicamente. O serviço também é muito definido, muito bem definido, as regras dessa prestação de serviço estão muito claras e bem definidas. O prazo de entrada da operação do novo investimento que será realizado também está muito bem definido no escopo do leilão. A remuneração desse investimento, ela passa a estar garantida para o investidor a partir da data de energização. Ou seja, primeiro o investidor constrói, começa a prestar serviço e, nesse momento, ele começa a receber seus ingressos. Então, este modelo realmente traz um leilão competitivo, onde todos os participantes estão concorrendo no mesmo produto. Todo mundo tem a mesma obrigação de construção, na mesma data e prestar o mesmo serviço durante 30 anos. E este modelo realmente garante modicidade tarifária por essa competição real e é um modelo que se mostrou atrativo para investidores que vêm com estratégia de longo prazo, de querer ficar operando esse ativo durante 30 anos. Quando a gente tenta pegar essa regra de sucesso, novamente, regra de sucesso, e aplicá-la numa relicitação de um ativo depreciado, começamos a ver que isso já não faz muito sentido, né? Primeiro ponto é a infraestrutura neste modelo de contrato que se está propondo não está definida, né? A renovação é um risco e obrigação do novo participante e ele não tem que declarar o que ele vai renovar ou não vai renovar. Então, o serviço está muito bem definido, igual que outro leilão, porque a parte de serviço, prestação de serviço, isso continua estando muito bem regulamentado. O prazo de entrada de operações, aqui antes de este ponto, a única certeza que vamos ter é que nos próximos 30 anos, quem ganha essa licitação vai ter que, em algum momento, renovar ativo. Ele não vai conseguir operar ativos que já hoje têm 40 anos por mais 30 anos.
Então, quais são os prazos para esses investimentos serem realizados? Também não tem uma definição, não tem definição do ativo, não tem definição dos prazos de execução. Só que o modelo que se está propondo de receita é o mesmo modelo perfil plano que é proposto para uma instalação nova. Então, eu começo a operar, eu não fiz nenhum investimento, mas já eu estou antecipando os ingressos para o investidor para futuros investimentos que ele deva realizar. Então, tem uma antecipação de ingressos e aqui uma situação que piora, mas é sim exigência da execução do investimento. Como não existe um compromisso de investimento do novo participante, ele pode começar a receber e chegar à conclusão que é melhor não renovar esses ativos. Então, eu vou provocar um aumento tarifário e não vou ter a contraprestação da renovação do ativo. Aí poderíamos pensar, não, mas o que eu estou colocando no leilão é a prestação de serviço. Sim, a prestação de serviços é uma coisa, e a infraestrutura não é como uma térmica que fica com o investidor. A infraestrutura é do sistema. Então, na situação que esse investidor, que esse novo agente vai me entregar a infraestrutura em 30 anos, também deve ser uma preocupação a ser levada em conta neste momento. Então, obviamente, esta situação, a gente enxerga que é um modelo que vai ser atrativo para participantes que são mais agressivos em quanto ao risco e que buscam ganhos de curto prazo, ou seja, receita sem obrigação de investimento. Então, chamamos a atenção de que a gente tem que aplicar um remédio para cada doença. Não podemos utilizar uma solução de sucesso de instalação nova para querer ser aplicada em um ativo velho. Aqui, lembrando novamente, o setor já tratou e trouxe uma solução em 2013 de que se fazer com o ativo velho. Ativo velho não se remunera por perfil plano. Ativo velho se remunera por valor depreciado. Na verdade, isso é uma tendência em todo mundo. Quando você vê, quando você tem um ativo novo, se define perfil plano. Quando você tem um ativo velho, ele se remunera por valor depreciado, de forma de dar um incentivo, um sinal regulatório para que essa renovação aconteça. Então, chamamos a atenção a este ponto, a necessidade de estudar melhor, a necessidade de discutir com a sociedade as regras da relicitação de um ativo velho. Com isso, encerro aqui minha apresentação. Volto a palavra para o professor Nivaldo. Poxa, Cláudio, muito obrigada. Eu acho que esse seu último slide aí, eu acho que ele é muito claro e objetivo, porque ele mostra as diferenças, né, que são cruciais, e essas diferenças não foram consideradas na proposta firmada lá no edital que foi colocado em consulta pública. Nós também analisamos essas diferenças e, frente à assimetria de informação, né, de um concessionário que ficou 30 anos com a linha de transmissão funcionando e fazendo seus investimentos e tendo a sua RAP. E um outro entrante, né, que não tem esse conhecimento, isso configura, na teoria de leilões, um leilão de produto mal definido. Então, nos parece que essa regra firmada no edital, que está em consulta pública, né, eu acho que deve ser considerado pela ANEEL, e, notadamente, como você muito bem lembrou, que no passado foi dada uma solução para os contratos de linhas de transmissão existentes, como você colocou, eram 70% das linhas. Como se diz, no meio está a virtude, certamente a ANEEL e o Ministério em particular devem considerar todas essas contribuições. Nós iremos agora aqui na parte dos debates, que eu agradeço a presença aqui da representante do Ministério e da representante do TCU, os dois grandes pilares do nosso marco institucional, e passo agora aqui a palavra para o Roberto Brandão, que vai se encarregar da parte de debate, só destacando que eu coloquei no chat aqui também o link para aquele estudo
sobre todos os leilões de 2000 a 2017, o nosso artigo no jornal Valor, à disposição aqui de vocês. Roberto Brandão, pesquisador, ele é diretor científico do GESEL, então não há melhor pessoa para agora encaminhar os debates aqui com duas representantes ultraqualificadas do nosso marco institucional. Roberto Brandão, por favor, a palavra e agora, assim, a maestria agora é com você. Obrigado. A primeira coisa, por exemplo, é agradecer aqui a presença de todos, né? Palestras muito interessantes. Agora chamar as duas debatedoras para fazerem seus comentários sobre o tema, se quiser acrescentar alguma coisa ou fazer alguma composição, vocês são bem-vindas. Primeiro chamar a Helena, do TCU, ela é graduada e mestre em Engenharia Elétrica pela UNB, e ela trabalha no TCU e está à frente da diretoria da unidade de auditoria especializada em energia elétrica e nuclear, né, audielétrica. E com a palavra a você, Helena. Obrigado. Obrigada a você, Brandão. Aliás, obrigada a Gisele, na pessoa do Nivaldi, aí pelo convite do tribunal poder participar e falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aí no setor de transmissão, né, no setor elétrico de uma maneira geral. Nós lá da Audielétrica, que somos a unidade especializada no setor elétrico e no setor nuclear, dentro da Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações. Não preparei nenhuma apresentação, mas vim trazer um pouquinho do que a gente tem feito lá no tribunal sobre essa temática, né, de desafios da transmissão frente à transição energética, né? Acho que um trabalho recente que a gente está fazendo agora, está em fase ainda de execução, é uma auditoria operacional sobre transição energética, né? Nesse trabalho, a gente vai fazer essa avaliação do nível de maturidade das políticas públicas para a transição energética no país. Então, é um trabalho em execução, ainda não tem uma decisão, um acórdão, mas vai ser a nossa avaliação sobre esse cenário que a gente vive hoje de transição energética, e, sem dúvida, a transmissão de energia elétrica vai estar refletida nos estudos que a gente está fazendo. Muito interessante a apresentação do pessoal, que acho que o pessoal da CETEP trouxe bem os desafios, né, da transmissão dentro desse contexto, né, de transição energética, e foram esses desafios que nos motivaram a fazer uma auditoria que a gente está concluindo agora, que é uma auditoria do planejamento da expansão da transmissão. Então, um forte investimento na expansão de fontes intermitentes, né, renováveis intermitentes, da micro e mini geração distribuída, da necessidade de você avaliar os resultados do nosso planejamento da transmissão, a inserção maciça de novas tecnologias aí pelo mundo, baterias, novas tecnologias nos sistemas de transmissão em corrente contínua. Então, tudo isso motivou a gente a fazer esse trabalho. Essa auditoria ela já foi concluída, a gente está em fase de comentários dos gestores, então, Ministério, ANEEL, EPE, estão comentando os nossos achados, os nossos encaminhamentos, e abordam bastante desses desafios que vocês trouxeram aqui, das necessidades de investimento e de planejamento, né, dessa transmissão. Também na linha de transmissão, a gente tem um trabalho um pouco mais antigo, que é uma auditoria em reforços e melhorias da transmissão. Isso foi um acórdão, essa auditoria ela foi feita em 2020 para 2021, já tem um acórdão e a gente está em fase de monitoramento, né? Então, a gente está avaliando quais os encaminhamentos que o tribunal deu, como eles foram atendidos pelos órgãos jurisdicionados. Então, a gente faz avaliação sobre ativos com vida útil regulatória esgotada, sobre a questão de fazer a distinção entre autorizar reforços e melhorias ou licitar. Então, todos esses pontos são abordados nesse trabalho em que a gente está fazendo agora um monitoramento. Tem mais um trabalho recente que a gente concluiu em 2023, que é a auditoria do planejamento da operação energética.
em que a gente recomenda ao Ministério que elabore estudos para avaliar as consequências no planejamento e na operação eletroenergética da transição energética. Então, essa recomendação foi feita ao Ministério lá em 2023, e agora a gente deve estar iniciando ainda esse ano o monitoramento dessa e das demais recomendações e determinações relevantes ao planejamento da operação. Um outro trabalho interessante, que eu acho que cabe aqui pontuar, foi uma representação da unidade técnica, nós aqui da Elétrica, em relação aos descontos do uso do fio das fontes incentivadas, né? Um dos pontos que o pessoal trouxe aí, a CEMIG, a CETEP, é justamente a questão da modicidade tarifária e dos subsídios que afetam tanto as nossas tarifas, né? Em relação à transição energética, a corrida do ouro, né, que colocou um prazo aí para o fim dos descontos e o dia do perdão, isso trouxe um impacto muito grande, e a avaliação do tribunal, no acordo de 2023, que teve uma avaliação em embargos de declaração esse ano, é de que parte desses descontos poderiam estar sendo dados de maneira equivocada, né, ilegal, pela divisão de algumas dessas iniciativas. Está em fase, depois vai passar por fase de monitoramento, né? A ANEEL está dando cumprimento à determinação do tribunal nesse instante. Então, é outro assunto importante aí que impacta a transmissão nesse contexto de transição, de investimentos maciços em fontes intermitentes. E, por fim, um assunto aqui bastante trazido aí pelos apresentadores, que é o vencimento, né, das concessões e os leilões, né? O tribunal ele tem a competência legal de fazer avaliação dos processos de desestatização. Então, nós temos uma instrução normativa, a 81 de 2018, em que todos os processos de desestatização devem passar, então os editais, eles devem passar por avaliação do tribunal antes da sua publicação, né? A gente tem um prazo de 90 dias para os gestores encaminharem a minuta de edital. Então, tanto esse edital de transmissão, que vai vir agora no segundo semestre, quanto qualquer outro de transmissão, passa aqui pelo tribunal com avaliação, em que a gente avalia esse edital, propõe melhorias e propostas, né, de melhorias para os editais. Então, esse é uma competência e uma atividade recorrente aqui do tribunal. Em relação ao vencimento das concessões, Helena, seu microfone fechou. Só um minuto, Obrigada, devo ter clicado em alguma coisa aqui. Uhum. Então, no acompanhamento do vencimento da transmissão, o tribunal não tem atualmente nenhum trabalho específico, mas, como eu disse, todos os leilões de transmissão são avaliados aqui pelo tribunal. No entanto, a gente informalmente acompanhou, né, a publicação do decreto de transmissão ao final do ano, que passou por uma consulta pública. Então, teve discussão, sim, pública, foi a consulta pública 136 de 2022 do Ministério, em que os agentes puderam contribuir, né, sobre essa opção do poder concedente em relicitar ou prorrogar, né? Em 2013, teve a decisão de fazer a prorrogação. Isso foi avaliado pelo tribunal à época, e como bem trouxe os debatedores, isso é uma decisão do poder concedente, desde que motivada, né, discutida. Então, houve a discussão. Claro que é complexo, né, não é um tema simples. Vocês falaram bastante da decisão que foi feita em 2013, né, de prorrogação, mas ela até hoje a gente ainda convive com essa decisão. Há uma certa indefinição ainda, alguns questionamentos sobre a indenização das transmissoras naquele contexto. Então, eu acho que nenhuma das duas opções é simples. Nem fazer a licitação desses ativos existentes, nem prorrogar e colocar os critérios para essa prorrogação. Então, é complexo, o Ministério fez o trabalho dele, agora cabe à ANEEL regulamentar
e fazer esses leilões. É claro que o Tribunal de Contas da União ele atua também por meio de provocação. Então, se algum agente, alguma associação acha que tem alguma irregularidade no processo, falta de motivação, que seja, enfim, o tribunal recebe demandas externas por meio de denúncias e representações, desde que motivadas, né, trazidas as evidências, e de que seja muito claro o interesse público, né? Então, a gente vem acompanhando todo esse processo da evolução do planejamento, da transmissão energética e do vencimento das concessões, e nos colocamos à disposição aí para conversar, para debater um tema tão interessante, né, e tão cheio de desafios. É isso. Agradecer a vocês aí do GESEL pelo convite novamente. Brandão. Helena, pela sua fala. Muito. Sem mais, eu vou passar aqui a palavra para a Isabela. Isabela é engenheira eletricista, mestre em engenharia elétrica, especialista em avaliação já pela Universidade de Brasília. Esteve na ANEEL desde 2007, está cedida a Ministério, ela tem uma longa trajetória em regulação, especificamente de transmissão, e agora está no MME como diretora de programa da Secretaria Executiva. Então, Isabela, por favor. Obrigada, Brandão. Obrigada ao Gesel, professor Nivaldi, pelo convite. Temos aqui um momento muito rico, né? As apresentações todas, elas trouxeram aspectos aqui que a gente talvez nem consiga tempo suficiente para saciar, né, o desejo de conversar sobre esses aspectos. E aí eu queria começar primeiro separando os desafios da transmissão, das ferramentas que nós temos para correr atrás de resolver esses desafios, né? Porque quando a gente está falando de desafio, o nosso setor talvez, pelo menos desde que eu estou no setor elétrico, passe pelo momento mais desafiador, né? Não só por conta da mudança, né, do perfil do nosso sistema, né, da diversificação da nossa matriz, especialmente com o crescimento ali da geração eólica e solar no Nordeste, que acabou pegando a transmissão aí um passo atrás, e também por conta das mudanças climáticas, que a gente sabe aí que os serviços de rede como um todo, nos próximos anos, vão ter muito a melhorar, a correr atrás para conseguir aumentar a resiliência aí das nossas redes. Esses desafios da transição energética e das mudanças climáticas se somam no nosso contexto ao envelhecimento da nossa rede, que é, como já foi colocado, né, tanto pelo Cláudio, pelo Wanderson, pelo Alexei, e também acho que tem o microfone aberto. Isso, por favor. Pode seguir, Isabela. Então, por favor. Os desafios que a gente tem, né, de consequência aí da transição energética e das mudanças climáticas se somam ao envelhecimento da nossa rede, como o Wanderson já colocou, o Cláudio, o Alexei, e também se somam às condições do nosso país, né? A gente, tudo que se trabalha em termos de política pública, em termos de definição de caminho, seja legal, infralegal ou regulatório, a gente não pode esquecer que a gente tem um país que, além dos desafios de extensão, tem desafios de desigualdade social, tem uma realidade socioeconômica que não pode ser esquecida. Então, os desafios estão postos. E aí nós temos ferramentas para buscar resolver esses desafios. Então, a discussão entre licitação e prorrogação, eu entendo que ela está muito mais no ambiente das ferramentas do que dos desafios. Como a Helena colocou, nós sabemos fazer as duas coisas, sabemos licitar, sabemos prorrogar, já fizemos as duas, e os dois caminhos, eles têm, de fato, vantagens e desvantagens. Quando o Alexei fala, né,
que a Constituição nos permite os dois caminhos, ele está corretíssimo. A Constituição permite os dois caminhos, permite a licitação, permite a prorrogação, as leis também permitem a licitação e a prorrogação uma vez, né, uma prorrogação, e colocam que essa decisão acontecerá a critério do poder concedente. E o poder concedente tomou essa decisão na licitação com base nas motivações que foram lá discutidas na consulta pública 136, como a própria Helena já relembrou aí. Então, basicamente, qual foi a motivação para escolher a licitação como um caminho preferencial? O que a gente vê olhando para trás é que as licitações prorrogadas e as licitações licitadas, olhando de hoje para trás, olhando hoje, no dia de hoje, se você olhar o panorama, em termos de qualidade, nós não veremos grandes diferenças. As empresas, os grandes grupos que têm operado na transmissão no Brasil, elas têm feito um serviço de excelência, seja em contratos antigos, seja em novos contratos. Por outro lado, a definição do preço fora do processo concorrencial, para além, né, do valor mesmo em si, do preço em si, que a gente vai chegar na concorrência, tem a dificuldade da segurança jurídica e da credibilidade desse valor definido. A Helena resgatou aí a discussão que a gente tem até hoje, o Cláudio bem sabe, o Cláudio já esteve, né, na ANEEL, no Ministério, várias vezes para conversar sobre esse tema. A gente sabe que até hoje tem disputa administrativa girando em torno de quanto vale os ativos que nós renovamos lá em 2013. Então, isso já foi matéria de disputa judicial, já foi matéria de liminar já caiu, nós pagamos, hoje já tem disputa administrativa de novo em relação ao cálculo. Então, o preço que sai de um processo concorrencial, ele é um preço, além de revelar de fato, né, o que o mercado está disposto a receber para prestar aquele serviço, ele tem essa característica de ser, de fato, um valor que traz para o nosso setor um pouco mais de segurança jurídica e de estabilidade. E aí eu entro um pouquinho no detalhamento que o Cláudio e o Wanderson trouxeram do modelo do decreto para frente, né? O decreto, ele traz linhas gerais, né? O decreto, ele simplesmente diz o caminho preferencial é licitação, mas sempre que houver algo que indique que a licitação traz prejuízo ao interesse público, o decreto traz o rito para que isso seja discutido publicamente. Então, se há prejuízo na licitação de determinada concessão, o decreto estabelece que esse assunto tem que ser matéria de análise de impacto regulatório, colocado em consulta pública, discutido com a sociedade, para, de fato, se houver um prejuízo ao interesse público na licitação, essa concessão seja renovada. Então, o que o decreto faz é isso, é definir a preferência e o rito da alternativa, que é a prorrogação. Pós-decreto, como bem todos os participantes trouxeram, ainda tem muito trabalho a ser feito. Tem muitos detalhes a serem tanto regulamentados pela ANEEL, como aprimorados nos editais. E aí, quando o Cláudio coloca naquele último slide, né, inclusive eu acompanhei a discussão na consulta pública 4 da ANEEL, na consulta pública 4 2024, via a contribuição do próprio GESEL, e assim, o setor elétrico é um setor que discute as soluções. E aí eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas a nota técnica da ANEEL que está pública, a nota técnica número 7, que eu imagino que seja discutida amanhã na reunião pública ordinária, ela já aceita as contribuições, né, nessa linha do que o próprio GESEL colocou na consulta pública, na linha do que o Cláudio trouxe, no sentido de melhorar o modelo para o lote 4, né? De fato, tinha ali um aspecto mesmo do produto mal definido, a ANEEL reconhece isso na nota técnica, né? Uma nota técnica que já está pública, e volta para um caminho parecido com o que nós já fizemos, né? Porque, apesar do decreto, do pós-decreto, a licitação do próximo leilão ser a primeira que vai licitar, né, uma concessão vincenda, mas antes do decreto nós já fizemos 2 licitações de ativos
existentes e com vida útil bem avançada, né? A primeira que foi feita foi a licitação da concessão da Amazonas, que era da desverticalização da Amazonas GT. Então, os ativos de transmissão da Amazonas, eles foram licitados, eram ativos existentes com vida útil já bastante avançada, e eles foram licitados num modelo muito parecido com o que foi colocado no Decreto 11.314. Naquele momento ali, o lote foi composto tanto por instalações existentes como por instalações novas. O fluxo foi muito bem definido no sentido da transmissora receber os ativos, a receita associada aos ativos existentes, depois esse fluxo ser um fluxo crescente já pré-estabelecido no edital. E quem ganhou esse lote foi a Energisa, com 47% de deságio. E em 22 tivemos outra licitação também muito parecida com o que prescreve o decreto, que foi a licitação das conversoras Garabi 1 e 2, que também eram ativos muito antigos, foram licitados junto com as suas revitalizações, e a Taesa levou esse lote com um deságio de 34%. Então, assim, já até concordando um pouco com o que o Alexei colocou, né, da importância da previsibilidade, de se manter as regras, eu acho que a hora agora do setor, nós aqui, né, Ministério, TCU, as empresas, olharem um pouco para o daqui para frente. Então, o Poder Concedente tomou a sua decisão ali, por uma preferência para a licitação e a prorrogação quando motivada. Então, vamos dar o próximo passo, entender qual é o melhor caminho para regulamentar o que falta de completar para que o decreto funcione da melhor forma, para avançar no edital e fazer com que o edital traga uma oportunidade, por exemplo, de olhar para esses ativos dentro de um modelo de licitação, mas já trazendo ali inovações para que sejam ativos que a gente já compre no leilão, a melhoria deles, para que eles sejam ativos mais resilientes, para que eu já modernize olhando para o futuro, que eu modernize olhando para os eventos climáticos extremos. Então, eu acho que eu concordo com acho que 80% do que foi colocado nas apresentações. Eu acho que esse 80% a gente tinha que trabalhar junto para fazer ficar melhor, né? Fazer com que a gente consiga usar as ferramentas que nós temos, né, para, dado o nosso setor, que é um setor que envelheceu, modernizar esse setor ao menor preço para o consumidor final e olhando o que vem aí, né? Olhando os eventos climáticos, olhando a transição energética. Então, eu acho que nós temos um caminho bom aí de definir. E, assim, voltando um pouquinho no passado, né, rapidinho, assim, eu me lembro muito, quando eu entrei na ANEEL, em 2007, as primeiras... Não vejo um app para isso. Espera aí que a minha filha está falando comigo aqui. Quando eu entrei na ANEEL em 2007, as primeiras licitações, né, que foram feitas lá em 99, 2000, para frente, as obras começavam a entrar. E eu me lembro que as empresas mais antigas do setor, elas iam lá na regulação da transmissão muito preocupadas com o futuro do setor, né? O que eu escutava muito em 2007 vocês estão comprando um problema, vai entrar um monte de aventureiro, o segmento de transmissão, que um exemplo de qualidade na prestação do serviço, a qualidade do serviço vai afundar, porque os aventureiros que irão entrar, eles vão querer receber a receita fixa, mas não vão tomar conta da qualidade do serviço. Isso eu ouvi muitas vezes, e olhando para trás, a gente sabe o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tivemos alguns casos de insucesso? Tivemos, mas poucos. Se olharmos o sucesso, ele é muito mais representativo do que os poucos casos de insucesso desde 99 para cá. E o que aconteceu foi que grandes grupos se consolidaram. E eu não imagino que, olhando para frente, isso vai ser muito diferente. O que eu imagino olhando para frente é que a gente vai ter oportunidade de pegar licitações de concessões vincendas, remodelar essas concessões, juntar concessões para diminuir esse número de contratos picados, de excesso de compartilhamento. Então, fazer arranjos melhores com essas concessões que vão vencer e usar essas licitações como essa oportunidade, sim, de já modernizar o serviço, já modernizar, de já trazer para dentro daquele contrato a visão de futuro.
Então, acho que a gente começando a olhar para frente, a gente consegue construir, sim, uma solução que atenda a todos os anseios aí que todo mundo trouxe, que o Wanderson trouxe, o Cláudio, o Alexei, e aí podem contar com a gente no que for preciso para a gente olhar para frente e fazer com que a transmissão continue sendo o segmento que é, né? Que é um segmento com credibilidade lá em cima, alto índice de investimentos nacionais e internacionais, e que a gente continue aí sendo referência para o mundo aí no nosso modelo, como colocou o professor Nivaldi aí na fala de abertura. Obrigada. Isabela, eu vou passar aqui para os apresentadores para fazerem as considerações finais, eventualmente colocarem alguma questão ainda, fazer um comentário. A gente tem aqui uma questão de fundo, é que a gente está na transição muito bem, muito seguro para a expansão de novos artigos. Eu acho que o que a gente faz é muito bom, é referência mundial. Só que outros países talvez estejam melhor preparados do que nós para mexer em ativos antigos. Na Europa, por exemplo, eles têm as distribuidoras, as transmissoras, que elas são que nem as nossas distribuidoras no que diz respeito à regulação, elas fazem bianualmente, elas fazem programas de investimento que são validados. A gente não quer saber disso, a gente faz um leilão para ativos novos, e os ativos existentes, a gente tem uma certa dificuldade de saber se, no limite, se aquela renovação ela é o momento certo, ou se não está antes, se não está depois. Eu acho que tem o regulador e o próprio Ministério, o Poder Concedente, tem medo de uma certa assimetria de informação. Então, eu acho que esse é um problema que tem que ser trabalhado, né? Como é que a gente resolve isso? Quer dizer, jogar uma coisa incerta, que era a proposta do lote 4, uma coisa incerta, joga para um leilão precificar, poxa, mas é incerto demais. Certo demais não resolve. Não, mas a gente vai, como é que a gente vai aprovar? Qual é a metodologia? Bom, tem que chegar a isso. Eu acho que a gente não está lá. A gente acha que precisa amadurecer um pouco. Tem exemplos internacionais, né? Como é que você pode dar segurança ao regulador de que a assimetria de informação está sendo no mínimo minorada, né? E tem jeitos de fazer isso. Mas aí eu passaria primeiro, restabelecendo a nossa ordem original, o Alexei, que deveria ter sido primeiro. Tem algum comentário que você queira fazer? Rapidamente, a gente está encerrando, mas eu vou dar uma palavrinha para cada um, até para refletir o que vocês ouviram dos demais, né? Não, veja, muito rapidamente, eu acho que a apresentação, tanto da Helena quanto da Isabela, foram excelentes aí. É muito bom ouvir a opinião do lado de lá. Veja, em relação ao que foi colocado pela Isabela, eu concordo em parte, Isabela. Acho que a gente realmente tem que trabalhar, está definida a questão da licitação para a transmissão, mas acho que, como foi colocado lá, né, não está descartada a prorrogação, né? Ela é a exceção. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que ela deixe de ser exceção e realmente exista uma motivação mais aprofundada para se licitar. Lembrando que a gente teve alguns casos de insucesso na licitação de distribuição, ou seja, de ativos existentes, né? O foco, a nossa preocupação é em relação à licitação de ativos existentes, né? A gente não questiona aqui a questão das novas linhas de transmissão, em que, de novo, o agente ele tem que investir, ele tem que botar a linha de pé para depois começar a ser remunerado. A preocupação que a gente tem em relação ao existente, na forma como está posta a regra, e até como o Cláudio ressaltou aqui também, é que o vencedor ele passará a receber uma receita com uma obrigação de investir, mas se ele não o fizer, o que a gente tem hoje não é suficiente, olhando critérios de fiscalização, frequência de fiscalização, a efetividade dela, para que esse ativo não vá perdendo a sua qualidade, não vá perdendo a sua eficiência, uma vez que a receita está entrando, ele tem lá que investir, pode não fazer. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, no caso da Amazonas Energia, que é uma situação drástica, que houve uma licitação que não deu certo, né? O próprio investidor está com uma situação muito delicada aí por conta, aí tem discussões de um lado e de outro, óbvio que não é objeto daqui, porque lá é distribuição, mas tem muita relação, porque era um ativo existente que foi licitado e que se tinha que investir e que o que se achou na realidade lá era algo diferente, que não estava conseguindo investir, estava embrólio lá danado, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com essa regra de licitar
ativos existentes de transmissão. Na nossa visão, acho que ainda não está maduro o suficiente da forma como foi concebida e utilizando como modelo a distribuição. Mas é o que você falou, vamos avaliar conjuntamente, vamos trabalhar em conjunto para tentar aprimorar isso. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Alexei. Então, a gente pode passar a palavra para o Wanderson fazer as suas considerações finais. Eu achei muito interessante, né? Foram várias visões aí sobre o mesmo tema, mas assim, todos complementando, né, um pouco aí o cerne da questão. E assim, até lições aprendidas, eu gosto muito dessa palavra, né? Tivemos sucesso em processo licitatório, tivemos sucesso sim no processo de prorrogação, temos algumas questões, né? De novo, né, com o que foi vivenciado que a gente eventualmente possa corrigir os rumos, mas de novo, pessoal, nós temos assim, um segmento de transmissão que dá certo, os índices de disponibilidade, né, de atendimento, eles são muito altos, são mais de 99%, e assim, qualquer guinada que eventualmente, né, nós estamos falando de instalações que estão prestando serviço, né, se a gente tiver qualquer ruído que seja nessas instalações, e como é tudo interligado, a gente pode ter aí sinais desastrosos. Tá? Eu concordo que, assim, roubando suas palavras, viu, Isabela? Sim, aproveitar essa oportunidade, buscar aí o reinvestimento necessário, né? Mas hoje, assim, se você não der esse sinal também, colocar em pessoas que realmente estão atendendo e passar para um outro que eventualmente talvez não faça, a gente pode pagar um preço muito alto. Tá? Então, assim, realmente tem espaço para a gente poder trabalhar. Até recentemente você estava lá na ANEEL ainda, né, Isabela? Mas, assim, até essa questão mesmo da consulta pública que visa regulamentar o decreto, talvez a gente já consiga fazer isso de uma forma mais clara para todos os agentes, né, visando, de novo, né, o que a sociedade espera. Agora, nós temos realmente já um caso, né, de uma licitação que vai vencer, nós não fechamos todo o processo e já entrou agora nesse edital de leilão. Esse é o ponto de atenção, lógico, né, que está todo mundo trabalhando aí com o melhor objetivo possível, né, mas assim, eu entendo que caiba assim, alguns reflexos que a gente precisa e deve fazer. Tá? Você agora que está aí no Ministério, né, então conte conosco, né, para a gente poder realmente contribuir e chegar aí no ponto adequado que todos nós esperamos. Obrigado mais uma vez aí, excelente evento promovido pelo GESEL. Aí eu passaria a palavra para o Cláudio. Obrigado, Roberto. Primeiro ponto, gostaria de colocar que fico feliz com a discussão porque estamos todos do mesmo lado. Todo mundo quer o melhor e busca o melhor para o interesse público. Temos algumas visões diferentes e eu me alinho aqui com a fala do Anderson de por que atropelar o processo, né? Se a regulamentação ainda não foi discutida, a regulamentação do decreto, por que pegar uma receita que funcionou muito bem para ativo novo e tentar aplicar no ativo velho? Eu acho que ainda falta discussão, ainda falta estudar qual é o modelo de licitação. Eu não tenho uma escolha também, eu quero o melhor, não é que falar, não pode relicitar. O concedente tem as duas opções, relicitar ou renovar, tem que estudar, tem que motivar. Então, também a CETEP fica à total disposição para poder contribuir, para apresentar estudos, mas buscando o melhor de interesse público, não o melhor para a empresa A ou para a empresa B. Então, fico feliz porque vejo que todas as falas têm a mesma intenção, do melhor para o sistema. Obrigado, Roberto. Cláudia. Helena, você quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez, falar que faço da Isabela minhas palavras quando ela fala que o setor tem que se unir para ver a melhor solução possível, né? Infelizmente, são tantos os desafios, eu já estou há alguns anos aí no setor, fui do Ministério há um tempo também, e parece que os desafios e os problemas só vão aumentando, né? A gente resolve alguns, mas aparecem outros, e infelizmente, às vezes o tempo do regulador conseguir resolver um problema, as coisas não param. Então, a regulamentação,
talvez ela pudesse sair antes do primeiro leilão de existente, mas os contratos estão vencendo. Então, é o caso, a própria Isabela já falou que já teve 2 casos bem-sucedidos. Agora a gente tem a questão da distribuição, tinha uma expectativa de que o decreto ou a definição do poder concedente saísse, né, com antecedência de acho que 18 meses. Isso já não vai acontecer mais para o primeiro processo que vai vencer, que é o da Espírito Santo, eu acho. Então, assim, infelizmente, o tempo não para, né? Enquanto a gente discute, e tem que discutir mesmo, e tem que ter consulta pública, e tem que ter consulta do edital. Então, quanto a gente discute para pensar a melhor solução, os casos estão vencendo. Então, esse caso é um caso que está se discutindo por meio de um leilão específico, de um edital específico, porque não deu tempo de se fazer a discussão para os demais casos, e eu acredito que para a distribuição a gente vai ter o mesmo problema. Um colega trouxe, por exemplo, o caso não tão bem sucedido da AME Distribuição, né, de que foi feita uma licitação, mas a gente acompanhou de perto aqui os outros casos, né, de leilão das demais distribuidoras que eram da Eletrobras e que hoje estão cumprindo o contrato, cumprindo a regulamentação, e dentro do nosso arcabouço regulatório a gente tem a possibilidade de fazer com que esses novos concessionários atendam à qualidade, atendam a investimentos por meio do contrato e da regulação, que, como vocês bem pontuaram, são excelentes e são bem vistas no mundo todo. Então, eu acho que a gente tem que realmente se unir aqui para tentar fazer o melhor possível, né? Nesse caso do lote 4, acho que é por meio da discussão que foi feita via ANEEL, do edital, isso ainda vai passar por discussão aqui dentro do tribunal, e contribuições são sempre muito bem-vindas para a gente melhorar o que for possível e a gente continuar tendo um sistema de transmissão de referência frente a tantos desafios que a gente vive aí. Então, de novo, agradecer e parabenizar o Gesel pela iniciativa. Isabela, suas considerações finais. Acho que agradecer e até cobrar para a gente fazer outros, tá, Nivaldo e Brandão? Porque eu acho que é assim que a gente consegue construir, né, as melhores soluções, discutindo, colocando as nossas divergências na mesa e procurando o caminho para fazer o melhor aí pelo interesse público, porque é o interesse de todos nós, né, fazer o melhor pelo interesse público. E aí, só como sugestão, de repente, em numa próxima oportunidade, uma sugestão de colocar na mesa as empresas que compraram as instalações, as concessões com instalações antigas, né? Como a gente já tem 2 que participaram de leilão de instalações antigas e elas compraram e já vivem no dia a dia o que aconteceu pós-leilão, de repente pode ser uma fonte aí de informação muito útil para a gente desenhar algo para frente. Demais, só agradecer mesmo, foi um momento aqui de uma discussão muito rica. E, no fim, me colocar de novo à disposição. O pessoal da transmissão já me conhece há muitos anos, sabe que eu estou sempre à disposição para discutir, nem sempre para concordar, mas para discutir, né? Cláudio, Wanderson, a gente está sempre discutindo. Obrigada. Bom, acho que a gente já estourou nossa 1h30 aqui, com muito mérito, acho que foi uma discussão muito boa. Não sei se o Nivaldo quer falar mais alguma coisa para encerrar. Não, é só para agradecer a todos. Eu estou agora sem vídeo. Eu tive que. A minha internet caiu e eu voltei sem vídeo. Queria agradecer muito. Nós vamos seguir essa recomendação do Ministério, através da Isabela, de propor um outro webinar. Eu acho que esse tipo de discussão é muito qualificada. Concordo aqui com a Helena de que realmente só aparece desafio, cada dia aparece um desafio. Então, aqueles que a gente mais ou menos consegue identificar e sistematizar, e a gente sai até alegre de um webinar para mostrar aonde que há consenso, aonde que há divergência. E eu acho que a experiência aqui, tanto do Alexei, do Cláudio, e do representante aqui da CEMIG, também uma grande empresa, um grande grupo que atua no segmento de transmissão, foram muito construtivas. Nós
vamos disponibilizar esse debate já a partir de amanhã através do e-mail, e o GESEL vai processar essa rica discussão que teve aqui e essas apresentações aqui tão objetivas. Então, uma boa tarde a todos, a todas e a todos, né? E em breve a gente estará promovendo um outro debate, agradecendo especialmente a participação da Isabela e a participação da Helena aqui como representantes aí, são os pilares aí de que esse setor e esse segmento se desenvolve com tanta pungência, né, como foi muito bem colocado aqui. Uma boa tarde a todos e a todos os presentes aqui nesse nosso webinar e tchau para vocês, tá bom?